Oi gente, tudo bem? Bom, eu vou deixar aí pra vocês a mensagem, eu deixei pra vocês a mensagem pro dia 1º de janeiro e agora eu vou ler a mensagem do dia 2 de janeiro, tá? Descubra o seu interior. Nele, com bons pensamentos, você vai encontrar grandeza, equilíbrio, paz, esperança e vida. Se até nos alimentos você busca o gosto, na flor deseja achar o perfume, nos amigos faz questão das qualidades, no pôr-se a dormir espera refazer as suas forças, no acordar quer ter um bom dia, no beber ou banhar-se aprecia água boa e no mirar-se no espelho quer ver a sua beleza, por que não querer experimentar as maravilhas, as belezas, os perfumes íntimos? Que impede você de adentrar-se a si mesmo? Descobrir, penetrar o interior é entrar na casa onde mora a felicidade. Gente, essa lição aqui, ela tem muito a ver comigo, porque eu me convenci, pelo menos para mim, vocês podem não concordar, de que o ser humano, ele não conhece ele mesmo. Ele não conhece. Então, assim, dentro de nós existem fragilidades que nós não admitimos, dificuldades que nós não admitimos que nós temos, e existem muitos tesouros também que nós desconhecemos, e outros que nós conhecemos, mas nós não admitimos ter, né? E isso envolve também algumas falhas, algumas questões desse tipo. E assim, quando a gente não admite algumas fragilidades, algumas dificuldades, fica difícil você superar isso, porque o primeiro passo é você admitir que tem. E para você admitir, você precisa conhecer você mesmo, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, assim, esse mergulho interno, interior, e as coisas boas da alma, ela está dentro de nós. E muitas respostas da vida estão dentro de nós. E muitas vezes, por causa dos nossos hábitos egóicos, é que nós não conseguimos adentrar. Na verdade, nós não queremos adentrar nesse universo interior que nós temos para que nós possamos nos conhecer melhor. Muitas vezes a gente abre a boca para dizer uma coisa, mas na verdade a nossa personalidade não é daquele jeito. Isso não está ainda, não faz parte da nossa personalidade. Então a gente repete porque alguém nos ensinou que isso é ético, que isso é moral, que isso é o certo, mas nós ainda não temos isso na nossa personalidade. Então o primeiro passo é aceitar que nós ainda, aí gente, cada um, particular de cada um, mas muitas vezes esses dias fazendo esses exercícios, eu comecei a perceber que tem coisa que eu não gosto, eu acho que não é legal, mas que eu ainda trago dentro de mim, né? Por dentro de mim, assim, ainda faz parte da minha personalidade. Por mais que eu não aja daquela forma, eu ainda trago dentro de mim a tendência em agir. Eu não ajo porque eu sei que eu não devo, né? Eu aprendi isso, mas eu ainda não aprendi assim profundamente. Então, é como se eu tivesse sempre correndo o risco de ter aquela atitude, porque eu ainda não superei. Eu não superei essa dificuldade, né? Então, eu comecei a perceber isso em mim. E é muito legal, porque quando você percebe, você consegue ter um controle maior sobre isso. E outra coisa também que faz parte desse conhecimento íntimo é que quando a gente faz um mergulho no nosso conhecimento íntimo, para o nosso conhecimento íntimo, a gente começa a admitir muitas fragilidades que a gente não admitia. Porque a gente não quer admitir, sabe? A gente não quer. A gente abre a boca para dizer, eu não sou perfeito, mas tem algumas questões que a gente não quer admitir. Segundo a psicologia, muitas vezes aquela pessoa que nos irrita, que a gente não suporta, na verdade ela é o reflexo nosso, né? Ela nos irrita exatamente porque a gente vê nela, é a projeção, se não me engano. Aquilo te irrita porque você não suporta ver nela aquilo que é seu. Isso é psicologia, não sou eu que estou dizendo. Então muitas vezes a gente fala, nossa, é insuportável essa atitude da pessoa, e isso me incomoda muito. É porque no fundo, você se assemelha a essa pessoa
nessa questão. Às vezes não é que você agiria como ela, mas muitas vezes você agiria de outra forma, mas o teor é o mesmo. Porque toda vez que a pessoa tem aquela atitude, você está se vendo ali, entendeu? Eu não estou dizendo que são as mesmas atitudes, mas algo muito próximo. Muitas vezes você não tem coragem de agir. Você queria ter a coragem de agir. Igual às vezes você não age de certa forma porque você se preocupa com o outro, você se preocupa com algumas questões e então você não tem coragem, o outro age. Então aquilo te incomoda porque você queria, lá no fundo, não se preocupar com essas questões que te impedem de fazer. Porque você já adquiriu alguns valores que não deixam você fazer. Então é um conflito muito grande. Então, na verdade, quando você se irrita com a pessoa com aquele comportamento, na verdade, você não está querendo admitir que você também faria. E é engraçado, porque quando você começa a olhar para a pessoa, igual eu às vezes falava, nossa, esse comportamento da Mel, esse comportamento... Depois eu comecei a perceber, quando eu era criança, eu agia muito parecido com ela. Eu não fazia o que ela fazia, mas eu agia muito parecido. E muitas vezes eu tinha vontade de fazer o que eu vejo a Mel fazendo e não tinha coragem. E aí eu comecei, admitindo isso, que lá no fundo a minha personalidade é muito parecida com a da Mel, mesmo que voltando na idade dela eu tinha um certo equilíbrio nas minhas atitudes, que em alguns pontos ela não tem, em outros ela tem, eu não tenho, então eu não tinha. Então eu comecei a perceber que eu sou muito parecida com ela em alguns pontos, né? E aí você vai revelando a personalidade. Então, peraí, se eu sou muito parecida com ela por causa dessas atitudes que nos aproxima, então significa que a minha personalidade é igual a dela. Então eu comecei a perceber isso e aí você consegue acolher melhor a outra pessoa, entendeu? Porque aí você começa a entender como que isso funciona dentro de você, você começa a trabalhar isso para que isso melhora, para que você supera, e aí você consegue acolher o outro também. Então é impressionante. E aí eu comecei a perceber que por isso que é tão importante a gente conhecer a gente mesmo, porque tudo começa na gente. A gente não dá o que a gente não tem, a gente só dá o que a gente tem. Se eu não sou capaz de me amar, eu não vou conseguir amar ninguém. Se eu não sou capaz de me perdoar, eu não vou conseguir perdoar ninguém. Eu vou perdoar só da boca para fora. Se eu não sou capaz de me conhecer, eu também não vou conhecer ninguém profundamente, né? Então tudo começa em mim, tudo é dentro de mim. Então as respostas para a vida, elas estão dentro de nós. Deus faz morada dentro de nós. Então essa lição me fez pensar sobre essas coisas. E vocês? O que vocês pensaram? O que vocês refletiram? Deixa aqui embaixo pra mim que eu quero saber, tá? Escreva aí pra mim o que vocês acham. Se vocês não concordaram com alguma fala minha, coloca aí por quê. Porque às vezes vocês não concordam, mas isso pra mim amplia, sabe? Ainda que eu não concordo com o jeito de vocês pensarem, mas amplia a minha visão. Eu posso entender um pouco mais, eu posso entender, né, as razões, e assim, enriquecer mais ainda aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito, tá bom? Então, a lição hoje do dia 2 é essa. Um beijinho, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um joinha, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!